Oi pessoal, hoje mais um quadro Papo Animal, né? E a estrela do dia é o lagarto teiu. Bom, gente, para vocês, meus amigos que adoram um pet exótico, né? Um animal de estimação diferente, eu apresento para vocês o lagarto mais comum do Brasil, que é o maior lagarto brasileiro, que é o lagarto teiu. Essa aqui é uma fêmea, a Linda, ela tem 8 anos de idade, né? E a Linda já é considerada uma fêmea até bem grande, uma fêmea de porte adulto, ela tem mais ou menos 1 metro de comprimento. Os machos ficam bem maiores, com bochechas enormes aqui, com uma musculatura enorme de mandíbula, que é o que mais ou menos define o dimorfismo, você olhando de longe, né? Os machos mais corpulentos, com um papão assim, e as fêmeas são mais delgadas, mais finas, como é o caso da Linda. O nome científico desse animal antigamente eles eram do gênero Tupinambis, né? Era o Tupinambis meriani. Hoje esse animal é conhecido como gênero Salvator, então ele é um Salvator meriani, né? E essa espécie, cara, foi criada comercialmente como pet no Brasil até alguns anos atrás. Hoje, infelizmente, não existem mais criadouros dessa espécie, ou seja, não tem mais como você adquirir de forma legal esse lagarto. Mas tem muita gente que comprou naquela época esses animais, né? E que tem animais descendentes dos descendentes desses bichos que eram legais, né? Então, a verdade é o seguinte, existe o lagarto teiu no mercado. Quando você adquire o teiu, geralmente ele é bem novinho, mais ou menos uns 20 centímetros de comprimento, e a cabeça do teiu recém-nascido é totalmente verde. E à medida que ele vai crescendo, ele vai perdendo esse verde e vai tomando esse colorido preto e branco da espécie meriani. Por exemplo, o meriani, ao longo do Brasil inteiro, ele tem várias populações de colorido definido. Por exemplo, animais exclusivamente pretos e brancos são animais mais ou menos da origem da região nordestina. A Linda foi nascida num criadouro Japurá, no interior de São Paulo. E lá a maioria das matrizes eram de origem nordestina, né? Mas, por exemplo, os teius que ocorrem no Rio de Janeiro, por exemplo, os desenhos das costas são bem amarelados, a cauda listrada de amarelo e preto, então existe uma variação grande dentro do Tupinambis meriani em termos de colorido, né? A Linda eu acho assim especial porque eu sempre falo isso nas minhas palestras, adoro o animal preto e branco. A Linda eu acho maravilhosa. Quem pode dizer que um panda não é um bicho lindo? Quem pode dizer que a orca não é um bicho lindo? Então todos os animais têm esse contraste de preto e branco no seu colorido, eu acho que são maravilhosos. E o lagarto teiu tem algumas características interessantes. Primeiro, ele pode viver mais de 20 anos. Segundo, bem manuseado e com um manejo correto, ficam animais extremamente dóceis, né? Que você pode colocar no colo, você pode dar beijo. É um bicho maravilhoso e ele reconhece as pessoas que cuidam dele, viu? Tanto que, para quem acompanha e gosta muito de répteis, tem grupos específicos de WhatsApp e de Facebook lá fora de lagartos teiu como pet, porque são animais muito queridos e muito legais. Eu, por exemplo, acho o teiu muito mais legal do que a iguana para manter, por exemplo. O teiu, ele é menos sensível do que a iguana para ter problemas de distrofia óssea por falta de cálcio, mas nem por isso a gente pode vacilar. Precisa de cálcio na dieta sim, como vocês vão ver aí no papo sobre dieta. Então, olha só, essa é uma das espécies de maior porte do Brasil e talvez o lagarto mais comum brasileiro, né? Infelizmente, em algumas regiões até é muito caçado, porque o pessoal gosta de comer a carne dele, né? No Nordeste chamam de tejo, né? Aqui no Sul chamamos de teiu, e em algumas regiões a gente chama de lagarto açu. Cada região recebe um nome diferente. Mas o que é importante dizer é que o teiu é um animal interessantíssimo. Inclusive a Linda costuma passear de coleira. Quando a gente vai dar palestras e tudo, a gente leva elas em shoppings, em escolas, ela geralmente usa uma coleira peitoral, como de um cachorro de pequeno porte, e se comporta muito bem. Então é um pet muito legal e tem algumas vantagens. Não precisa de comer todo dia, né? Come 3 vezes por semana, em média, senão eles têm muita tendência à obesidade, então você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque os animais acabam fazendo pouco exercício dentro do seu terrário. Então é legal que você, mesmo quando você tiver seu teiu, tirar do terrário e deixar ele andar um pouco, tomar um pouco de sol. Isso sempre vai fazer bem pro seu animal, tá? Então, é o que eu falo, para você adquirir um animal desse, hoje legalmente, nós não temos condições. Mas existiu agora vocês que acompanham a situação de manutenção de répteis de cativeiro, sabem que alguns estados do Brasil estão desenvolvendo portarias específicas para manutenção de répteis em cativeiro e para manutenção e para a criação de novos criadores. Então, por exemplo, o estado do Paraná está com novidades quanto a isso, tem vários criadores novos se instalando lá, porque a lei hoje está permitindo criar alguns animais, inclusive o teiu é uma das espécies permitidas para se criar como pet. Ainda não tem nenhum criadouro, mas existe hoje a possibilidade de haver criadores. Ou seja, daqui a pouco, daqui a alguns anos, quem sabe poderemos comprar novamente, como eu comprei a Linda, legalmente teius no mercado, né? E Alagoas também está progredindo bastante
nessa área de manutenção de répteis em cativeiro e de formação de novos criadores, né? Então, olha, para quem gosta de um réptil maravilhoso, olha que lindo. E se você tiver um macho, por exemplo, você vai ver que ele fica bem maior e bem mais corpulento. Na época, o criador do Japurá, criadores de Seriema, tinha mais alguns criadores que criavam teiu, mas o Japurá era o único criador o que criava, além do teiu comum, que é o Tupinambis, o Salvato ameriani, criavam também o teiu vermelho, que eu vou mostrar para vocês, que é uma outra espécie do mesmo gênero, que é o Salvato rufescens. Teiu vermelho chega do sul do Brasil, Argentina, Chaco Paraguaio, e é um animal lindo e maravilhoso, só com coloração bem diferente, né? Outra coisa, teius copulam e reproduzem muito bem em cativeiro. O problema maior é a incubação, né? Mas assim, aí a gente fica na dúvida o seguinte, como a gente sabe que para conseguir um teiu hoje legalmente é muito difícil, quem estiver vendo o vídeo e tiver interesse, e quem acompanha o nosso canal e estiver vendo o vídeo, e tiver interesse em saber dados a respeito de incubação de teiu, entre em contato com a gente que eu explico tudo, tá? Só não vou falar aqui porque não é o caso, porque hoje tá difícil até de adquirir teiu, muito mais reproduzi-los em cativeiro, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal, que gosta de bicho. Não pegue animais de tráfico, não. A gente não pode estimular o tráfico de fauna nativa. Por mais que a gente goste desses animais, e tem muita gente bandida aí vendendo bicho tirado do mato, não comprem não, cara, né? Esperem um pouco, vamos esperar, porque daqui no máximo, acho que 2 ou 3 anos, a gente vai poder ter a chance de comprar um teiu legalmente no mercado. Então, ó, essa é a Linda, um animal espetacular. Inclusive a Linda, ela é famosa no Brasil inteiro, porque ela viaja conosco para dar palestras em faculdades, em colégios, em eventos de em pet shoppings, enfim, ela é muito famosa, né? E é um animal que eu recomendo como pet porque é um réptil maravilhoso para você ter em casa. Mas agora, vou deixar um pouco a Linda em paz e vou mostrar para vocês o Ernesto, que é a outra espécie de teiu que é maravilhosa também, tá bom, gente? Que é o teiu vermelho. Curtiram a Linda? Já já eu trago o Ernesto. Bom, pessoal, antes de mais nada, antes de a gente ficar com essa empolgação de ter o lagarto teiu, tem coisas que a gente já sabe, né? Mas não precisa de reforçar. Por exemplo, são animais de grande porte. Não são lagartinhos pequenos que nem um geco. Um teiu, geralmente quando se adquire, ele vem bebê. Mas ele fica grande, fica com mais de 1,5 m. Um lagarto que podem pesar 6, 7 quilos. Uns machos bem adultos, que são bem maiores que as fêmeas, os machos, né? Então, cara, você tem que ter noção que você precisa de um terrário muito grande. Né? No mínimo um terrário do tamanho dessa mesa para um exemplar adulto, que é mais ou menos 1,80 m, né? Assim, um terrário alto, com muitos troncos, vasilha d'água e substratos. Aí você pode usar os mais variados. Aqui a gente usa ou um granulado de gato grosso, ou cascalho grosso, ou mesmo serragem grossa. Existe muita preocupação quanto à alimentação, por exemplo, na hora que o teiu for comer a alimentação dele, que ele ingira junto parte do substrato, e isso pode vir a dar uma impactação intestinal que pode levar o animal até a óbito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de substrato a ser utilizado. Eu uso um substrato bem pequeno para teius adultos, que é um granulado de gato à base de matéria vegetal, que é um granulado de gato à base de sabugo de milho. Então mesmo que o animal ingira, ele consegue digerir porque é pequeno, né? E é uma matéria vegetal, não faz mal, não é tóxico, enfim. Mas aí a gente vai falar sobre dieta, gente. Uma das coisas mais importantes quando você resolve manter alguma espécie em cativeiro é a dieta. Claro, e sabendo que é o réptil, você também tem que montar fatores externos de ambientação, como temperatura, umidade, iluminação, enfim, tudo tem que ser feito de forma artificial. Então vamos começar com dieta. O lagarto teiu é um cara considerado carnívoro, mas ele também pode ser considerado onívoro. Então na dieta você pode usar, por exemplo, se você não... Basicamente, se você tem teius jovens, vende no mercado ratinhos congelados de vários tamanhos, que é o alimento mais balanceado, porque ele já é rico em óleos elementos, tem ossos, tem vísceras, tem pelo, esses maiorzinhos já tem pelo, então isso é uma dieta essencial. Então quando você vai usar, você tem um teiu jovem, você pode alimentar exclusivamente com ratinhos vivos ou abatidos, no caso isso aqui você já compra congelado, descongela e oferece, e aí você pode oferecer para eles. Mas se você está numa região, por exemplo, que você não consegue com facilidade ratos de laboratório para comprar como esses, são todos ratos criados com uma excelente ração, com um ambiente super limpo, não transmite nenhum tipo de doença, se você não tem um ratinho como dieta, você pode compor a tua dieta. Então, o que você pode fazer? Você pode usar carne bovina, isso aqui é carne moída,
Você pode mesclar essa carne com ovos, com gema de ovo ou gema de ovo de galinha, né? E você também pode picar mamão e banana junto, porque esses animais também se utilizam de frutas na região onde eles vivem. Por exemplo, caatinga. Caatinga tem os mandacarus, os cereus, os cactos, eles fazem um fruto bem grande, vermelho e tal, que os bichos gostam de comer muito. O teiu come muito esse fruto quando é teiu de caatinga. E em Mata Atlântica também eles sabem procurar a época de frutificação de frutas silvestres e ingerem essas frutas também. Mas são basicamente caçadores. São dinossauros em miniatura. Então são animais que precisam de muita proteína. Então a gente compõe carne com gemas de ovos. Você pode também dar o ovo de codorna inteiro, cru ou cozido. Eu gosto de dar ele cozido, porque o animal come o ovo inteiro e ingere inclusive a casca, que é rica em cálcio, que é uma necessidade desses animais. Então, olha, todo alimento que for oferecido, desde o camundongo, a carne, ovos e frutas, você tem sempre que, ou mesmo insetos, por exemplo, aqui eu tenho o tenebro gigante, os zofobas, né? Os zofobas é também uma fonte de gordura e de proteína muito legal que você pode oferecer para os teius jovens. Então a gente está falando de ratinho pequeno e insetos para teius babies, mas quando os teius ficarem maiores, você vai naturalmente vai alimentar com ratos grandes, né? Abatidos também, e os insetos são desnecessários. Mas toda dieta que for oferecida, você tem que pulverizar com um complexo de cálcio para répteis, mais vitamina D3. Essencial para o desenvolvimento do animal, principalmente o desenvolvimento ósseo, né? Porque répteis, por falta de cálcio, geralmente se desenvolvem um problema chamado osteodistrofia, né? Que são animais que ficam totalmente tortos em função da ausência de cálcio na sua dieta. Então eu recomendo usar sempre um cálcio de boa qualidade. Esse aqui a gente sabe que é o melhor cálcio que tem no mercado, que é um cálcio gringo, mas que você consegue comprar via internet, né? Mas não precisa ser necessariamente o Reptical, pode ser outras marcas de cálcio específicas para répteis que estão aí no mercado e não são caras. Você usa muito pouquinho. Então você abre o pote, pega um pouquinho de pó, pulveriza os insetos, balança. Os insetos já estão esbranquiçados, estão cobertos de cálcio, então você vai fazer um inseto à milanesa, o mesmo você vai fazer um ratinho à milanesa, com esse mesmo cálcio, ou mesmo nas frutas, ou no alimento preparado com carne e com ovos. Então, a dieta do teiu não é complexa. Se você puder alimentar só com rato, é muito mais fácil. Mas se você quiser compor a dieta, ou mesmo oferecer itens diferentes para quebrar a monotonia alimentar do teu animal, do teu pet, você pode oferecer isso que eu falei, frutas, ovos, carne, né? E tudo isso sempre balanceado e pulverizado com um cálcio específico, principalmente se o animal for jovem. O animal adulto já não precisa ter essa preocupação tão grande com o cálcio, mas os jovens em crescimento, bebê, jovem, adolescente, subadulto, precisam sempre de uma quantidade de cálcio bem grande. Qual a quantidade, qual a proporção? Eu faço no olho, cara. Eu pulverizo em cima, tá? Como fosse você colocar sal numa comida, assim, né? E você fazendo isso todo dia, o animal... Porque se ele tiver uma quantidade de cálcio muito maior do que ele necessita, o organismo do lagarto excreta esse cálcio. Então, cálcio demais não vai fazer mal para esse bicho, tá? Agora, lagartos, vocês sabem que são animais que precisam de sol, cara. Você geralmente vê lagarto tomando sol, paradão, assim, porque eles precisam desse sol como uma energia para que eles metabolizem o cálcio nos seus ossos, enfim, para que eles consigam até digerir também seu alimento. Então, por exemplo, eu tô com um lagarto num ambiente gelado. Aqui na Serra da Cantareira, por exemplo, é muito gelado. Como é que eu faço com meus teius? Então, tem esse dispositivo aqui que é comuníssimo de se encontrar. Tem inclusive já produção nacional, essa é uma nacional, mas existem gringos que são as famosas pedras aquecidas. É uma pedra de resina artificial, dentro dela ela tem um sistema de resistências, ligado na tomada por um cabo, por um fio, e essa pedra ela fica numa temperatura em média de mais ou menos 26, 27 graus. O animal come um ratão, por exemplo, tá com aquela barriga cheia de rato, ele encosta a barriga aqui em cima da pedra e fica horas ali, porque esse calor vai acelerar a digestão, já que o réptil não controla sua própria temperatura, é um animal ectotérmico, né? E aliado a pedra aquecida para fazer a digestão e tudo, nós temos lâmpadas que simulam a radiação solar, que são exatamente, se o animal não recebe sol, ele vai ter que ter a radiação solar artificial. Então a gente usa, por exemplo, também são gringas, não são nacionais, não são tão baratas assim. Mas se você tem um lagarto, você tem que pensar em dar o melhor para ele. Então a gente tem aqui, ó, a lâmpada ultravioleta, né? Que faz parte da radiação solar. Nós temos a lâmpada infravermelha, que podem ficar ligadas simultaneamente, né? Essa lâmpada aqui você pode até deixar ligada 24 horas, dia e noite, porque o espectro de luz dela não incomoda o animal, tá? Então essas lâmpadas são para colocadas mais ou menos a uns 40, 50 centímetros do animal ou mais, focadas geralmente numa pedra
em comum, para que a pedra também fique aquecida, você tem o animal, a chance dele poder tomar banho dessa radiação e ficar extremamente saudável, como ele estivesse tomando sol. Claro que isso não exime de você colocar o teu lagarto para tomar sol de vez em quando. Eu gosto de fazer isso também. E tem uma terceira lâmpada, que na verdade não é lâmpada, mas é uma, a gente chama de lâmpada de cerâmica, né? Que é essa lâmpada que ela é exclusiva para aquecimento. Então ela pode ficar fixa também 24 horas sobre uma pedra, né, para que essa pedra também vai ficar aquecida, ela vai funcionar mais ou menos como uma pedra elétrica dessa, né? E isso aqui oferece calor para o animal também. Então vocês estão vendo que para você ter um lagarto TU saudável como esse que vocês estão vendo, aqui o Ernesto e a Linda, vocês estão vendo que tem uma necessidade básica de um equipamentozinho para que o seu animal fique bacana e uma dieta legal, porque ó, com dieta e com ambiente totalmente equilibrado, com as radiações solares artificiais e calor da pedra aquecida e calor da pedra da cerâmica, você vai ter com certeza um animal saudável e por mais de 20, 30 anos, porque é o que esses animais duram, né? E é um animal muito legal, tá vendo? Não é difícil, mas todo animal exige um cuidado especial. Bom, pessoal, vocês já conheceram a Linda, né, que é a minha fêmea de TU comum, que é o Salvato Emeriani, e aqui está uma das minhas paixões, que é o velho Ernesto. Ernesto também é nascido do criador Japurá, com microchip, documentação, tudo legal, legalizado, que é o que eu falei, era a segunda espécie de TU que era criada, né? Esse animal é conhecido como TU vermelho, ou TU argentino, ou TU do Chaco, né? E o Ernesto é um macho. Vocês estão vendo aqui o detalhe? Olha para a cara dele. Olha o que eu falei dos machos TU. Olha a bochecha que eles têm. Olha essa massa muscular que eles têm na mandíbula, né? Isso diferencia de longe os machos. Eles são mais papudos, né? Olha que papão, né? O Ernesto, ele era para ser um macho maior, ele não cresceu tanto, mas ele é um macho muito saudável. Ele também está com 8 anos, né? E é o TU vermelho. Então vocês viram que são animais gigantes. São os lagartos aqui da América do Sul maiores que a gente tem, que parecem mini dinossauros, né? Sem contar o colorido do Ernesto, que é maravilhoso. Ele tá para mudar de pele, ó, aqui, ó, na pele da cauda, ainda tá trocando aqui o finalzinho de pele. Então ele não tá com aquele colorido exuberante, mas ele fica bem mais vermelho que isso, né? Então, vocês estão vendo a segunda espécie. Qual é o nome dele? Salvator rufescens, né? Que é o TU vermelho. Então essas duas espécies, né? Eu nunca juntei os dois para cruzar, mas você sabe que se eu cruzar o Ernesto com a Linda, nasce um híbrido viável e até fértil, tá? Porque são espécies muito próximas, né? Mas não é legal, eu não curto cruzar, fazer híbridos e tal, eu não acho legal, né? Então eles vivem inclusive separados. O Ernesto vive separado da Linda em recintos diferentes, né? Mas todos recebem o mesmo cuidado, aquelas lâmpadas todas que eu falei, né? A alimentação é sempre a mesma, né? A possibilidade de tomar sol é bem legal, você vê que é um animal extremamente saudável, gordo, né? Então são animais que se adaptam muito bem em cativeiro, que são de manutenção fácil, né, pessoal? Então, pessoal, a ideia de fazer esses vídeos é exatamente mostrar para vocês como são as necessidades básicas para a manutenção de um animal desse em cativeiro e mostrar também animais legais, né, que a gente pode ter, e mostrar também alguns dos meus pets, né, que eu acho que muita gente gosta de conhecer. Então tá aí, para quem não viu, Ernesto, o lagarto TU vermelho. Vocês conheceram a Linda, né, que é o lagarto TU comum. Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo sobre lagartos TU, né, porque a ideia da gente é sempre fazer vídeos bem bacanas para vocês. É isso aí, ele já tá querendo pular da mesa. Deixa eu pegar aqui, porque ele tá muito gordo. Curtiram, pessoal? Curtiram os lagartos TU? Dá um tchauzinho, Ernesto. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí, pessoal, curtiram esse vídeo? Se vocês curtiram, dá um like aí, compartilha, fala pros seus amigos, né? O canal Naturalizando é feito pra vocês. E a ideia é sempre mostrar coisas bem interessantes a respeito do mundo animal. É isso aí, pessoal. Curtam, dêem um like e divulguem pros seus amigos. Naturalizando com Sérgio Rangel. Isso aí, Ernesto.